paz do Senhor, irmãos. Nosso pastor está muito bem, graças a Deus. Teve uma pequena cirurgia esta semana, mas está recuperando muito bem. Não está conosco hoje, porque eu pedi que ele ficasse em casa, repousando, para que ele continue tendo uma recuperação abençoada. Repouso faz bem e todo cuidado é necessário para que o homem de Deus esteja conosco na próxima semana no nosso culto de ceia. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 20. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Abra sua Bíblia junto comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 20. Primeiro Reis, capítulo 20. Nós estamos na sua casa, que é chamada casa de oração, e nesse momento, Senhor, receberemos a ministração da tua palavra. Usa a minha vida por misericórdia, Senhor, para transmitir à tua igreja, à tua noiva, a palavra pura e genuína do Senhor. Me esconde, Senhor, na cruz de Cristo. Toma as nossas mentes cativas em obediência à tua palavra, Senhor. Tira todo o comichão dos ouvidos, todo impedimento para que a tua palavra caia nos corações e frutifique, Senhor. Dá-nos neste momento atenção total àquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Fala conosco, que os teus servos ouvem. Assim nós oramos, colocando em tua presença este momento de ministração da palavra, em o nome do Senhor Jesus. Vamos ler do verso 23 ao verso 30. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, algumas versões diz em vales. E por certo venceremos, senão somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-o por capitães. E forma outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. E pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afec para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam toda a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram a Afec, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Pode tomar os seus assentos, se alguém quiser ficar em pé comigo, não tem problema. Nós acabamos de ler aqui no capítulo 20, nesses versículos da palavra do Senhor, um panorama de guerra entre o rei da Síria, o rei Ben-Hadad, e o rei de Israel, o rei Acabe. Acabe era o 7º rei do reino do norte, das 10 tribos do norte. E ele reinou no período de 874 a 853 a.C. E até aquele ponto, Acabe ele era um bom rei no desempenho da sua função de rei.
Ele era um rei forte, politicamente falando, ele tinha um exército poderoso, ele era um rei bem-sucedido, e ele estava fazendo da nação de Israel, do reino do norte, um reino conhecido e respeitado. Os seus valores morais e religiosos eram fracos. Dá-se a ver que ele se casou com Jezabel, que era filha de um rei pagão da Fenícia, e Jezabel trouxe com ela, da herança da sua terra, o culto ao deus Baal. E aos poucos ela estava introduzindo o culto a Baal na nação de Israel. Por isso, nós entendemos que o rei Acabe era um rei fraco quanto aos seus valores, os seus princípios religiosos. Em contrapartida, era um rei forte na sua administração, no seu reinado. E ele havia feito uma aliança com o reino da Síria, ele havia feito aliança com o reino da Fenícia, ele havia feito aliança com Judá, e o reino do norte, o reino de Israel, estava se consolidando, se estabelecendo, crescendo e fortalecendo a cada dia. E nesse cenário, nós vemos Ben-Hadad, que era seu amigo. Ben-Hadad tinha aliança com Acabe. O reino da Síria tinha paz com o reino de Israel. Mas quando o rei Ben-Hadad começou a ver a prosperidade, começou a ver o crescimento, o fortalecimento do reino de Israel, o rei Ben-Hadad se incomodou. Se incomodou e resolveu fazer alguma coisa para atrapalhar, para impedir o avanço, a consolidação, o fortalecimento do reino de Israel. E então no verso 3, nós vemos que o rei Ben-Hadad mandou seus servos até o rei Acabe para que pudessem impor impostos ao rei de Israel. E Ben-Hadad manda dizer para o rei Acabe: olha, eu quero a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos. E o rei Acabe concordou. Mandou que o servo do rei Ben-Hadad voltasse e respondesse ao rei Ben-Hadad que assim o faria. Ao que, surpreendentemente, o rei Ben-Hadad disse: não, não quero só isso não. Eu não quero só a prata, não quero só o ouro do rei, eu não quero só as mulheres e os melhores dos filhos do rei. Eu quero que os meus servos prescrutem, vasculhem a casa do rei e a casa dos servos do rei. Vasculhem Israel e tragam, tirem de lá o melhor. Tudo o que for de melhor, tudo o que for de bom, eu quero que venha para mim. Aí então, o rei Acabe juntou os anciãos do reino e tomou conselho com eles. Disse: olha, o primeiro pedido do rei da Síria eu concordei, mas o segundo pedido dele é muito mais ousado. Ele não quer só cobrar impostos, mas ele quer nos humilhar, ele quer nos subjugar, ele quer nos empobrecer. E nós vemos que o conselho, então, disse para o rei não ceder, não atender para aquela exigência do rei Ben-Hadad. No verso 8 do capítulo 4, diz que os anciãos responderam: não lhes des ouvido, nem concordes com eles. Então o rei se sentiu fortalecido pelos anciãos para responder ao rei Ben-Hadad que não entregaria o reino de Israel para ser saqueado pelo rei Ben-Hadad. Ao que o Ben-Hadad mandou um mensageiro novamente para ele, dizendo que façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria era a capital do reino do norte, não bastará para encher as mãos do todo o povo que me segue. O que é que o rei quis dizer com isso? O rei Ben-Hadad quis mandar um recado para Acabe dizendo: olha, você não vai fazer o que eu quero, então o que sobrar de Samaria, eu vou lutar contra vocês, eu vou pelejar contra vocês e vou prevalecer. E o que vai sobrar de Samaria não vai encher as mãos do meu exército, porque eu vou transformar Samaria em pó. Ele iria acabar com a sede do governo do rei Acabe. Essa era a ameaça. E então o rei Acabe simplesmente mandou uma mensagem que, quando eu li, eu achei intrigante. O rei Acabe mandou dizer
para Ben-Hadad assim: não se gabe quem se cinge de armas como aquele que as descinge. Bonito, né? Mas quando eu li, a primeiro momento eu não entendi nada. Não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as descinge. E eu tive que buscar, eu tive que aprofundar na palavra do Senhor para entender o que é que o rei Acabe tinha respondido para o rei Ben-Hadad. Ele disse: olha, trocando em miúdos, não se vanglorie de ganhar a guerra antes que ela acabe. Não se vanglorie de ganhar a guerra antes que a guerra termine. O rei da Síria, da potência síria, havia declarado guerra contra Israel e prometido que acabaria com a sede do governo de Israel. Mas o rei de Israel não se intimidou. Ele respondeu à altura. Muitas vezes o inimigo faz isso comigo e com você. Ele vem contra nós com palavras de intimidação. Ele vem contra nós com ameaças. Às vezes ameaças veladas, outras vezes ameaças escancaradas. E nesse contexto de batalha, Deus manda um profeta falar com o rei Acabe. E eu acho lindo na história que no verso 13, a palavra do Senhor diz assim: e eis que um profeta se chegou a Acabe. Acabe não ligou para o 0800, diz que profecia, não ligou para Maria do Monte, para o Zé, profeta daqui, ou o profeta de lá. Deus mandou o profeta ir ao rei Acabe e falar com o rei Acabe. Nós temos que entender que o sacerdote, ele é a voz do povo diante de Deus, mas o profeta é a voz de Deus para o seu povo. E quando Deus quer falar comigo e com você, Ele levanta um profeta. Ele manda ligar na sua casa, Ele manda encontrar com você no meio do teu caminho. Ele manda na igreja vir e falar com você, manda falar com você no templo, a igreja somos nós. Deus manda o profeta falar com você. Você não precisa ficar correndo de culto em culto, de tarde da bênção em tarde da bênção, diz que profecia para lá e para cá. Deus manda o homem, a mulher de Deus falar com você quando você precisa. Deus manda o homem, a mulher de Deus falar com você quando Deus quer falar com você. E aí o homem de Deus, ele não precisa conhecer você do Facebook, do Instagram, ter um amigo ou uma amiga que te dê o telefone, que passe as suas informações para você ligar e ele ter uma profecia para você. O homem de Deus chega para você, assim como o homem de Deus chegou para Acabe e diz: assim diz o Senhor. E o homem de Deus diz para Acabe: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos. Mas a palavra do Senhor para Acabe não acabou aí. Tem uma vírgula. Viste toda esta grande multidão, rei Acabe? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, vírgula, para que saibas que eu sou o Senhor. Aleluia! Não era pelo mérito do rei Acabe. Não era porque ele era um bom estadista. Não é porque ele era competente como rei. Não é porque ele estava conduzindo Israel naquele momento em que Deus estava engrandecendo e exaltando o reino de Israel. Mas é porque Deus queria que Acabe soubesse que ele era o Senhor. Deus é o Senhor da nação de Israel. Deus é o Senhor da minha e da sua vida. Abra os teus ouvidos e o teu coração, porque Deus está falando conosco. E nós vemos que a peleja se travou e o reino de Israel prevaleceu naquela batalha. E os servos do rei da Síria chegaram a uma conclusão. Para eles, lógica. Olha só o verso 23, diz que
Os servos do rei da Síria disseram: os seus deuses são deuses de montes. Por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em vale. E por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Ben-Hadad havia decidido que dali 1 ano voltaria a pelejar contra Israel. Ele teria 1 ano para se preparar, para estabelecer uma estratégia de ataque, para fortalecer o seu exército. E Deus novamente levanta o homem de Deus e manda avisar o rei Acabe. Acabe, se prepara. A vitória foi na batalha, nesta batalha. Mas daqui 1 ano se travará uma batalha ainda maior. Deus não deixou o rei de Israel enganado nem confundido. Mas Deus avisou: se prepara, porque daqui 1 ano esse exército volta. E volta com força total contra o exército de Israel. E assim aconteceu. Se nós olharmos no verso 26, o relato bíblico nos diz: e sucedeu que passando 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afec para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista. Olha, os 2 exércitos se prepararam. O exército de Israel, a palavra nos diz que era como 2 rebanhos de cabras. E o exército sírio tinha passado 1 ano desejando devorar, tragar o exército de Israel. Aqueles homens tinham sido humilhados na batalha anterior e agora eles queriam revanche e queriam vencer, queriam derrotar o exército de Israel. Eles se prepararam durante 1 ano com força total e agora eles estavam ali num exército numeroso. E o exército de Israel era como 2 rebanhos de cabras. Por que isso? O reino de Israel só estava prosperando debaixo da bênção de Deus. Acabe estava fazendo uma boa administração, fazendo crescer e prosperar o reino de Israel. Sabe quando eu e você estamos cuidando da nossa vida? Da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. E de repente, o inferno se levanta. Ben-Hadad era amigo, era aliado do rei Acabe. Era amigo de Israel. Havia uma aliança. Mas a prosperidade do reino de Israel incomodou. Despertou a inveja, a ira do rei da Síria. Muitas vezes, a tua e a minha felicidade incomodam pessoas ao nosso redor. A tua e a minha prosperidade incomoda o inferno. E o inferno se levanta usando um amigo, um familiar, um colega de trabalho, usando alguém que muitas vezes é próximo, para que a dor seja ainda maior, para tentar frustrar os planos de Deus, apagar o brilho da bênção de Deus sobre a sua e a minha vida. E eu me lembro daquela fábula do vagalume e da serpente. Vagalume bem tranquilinho no jardim, brilhando, e a serpente tentando engolir o vagalume. Aí o vagalume falou: peraí, vamos ter uma trégua, dona serpente? Só um minutinho, só tenho uma pergunta para a senhora. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que a senhora quer me engolir? Ao que a serpente vira para o vagalume e diz: eu não suporto ver você brilhar. O inferno não suporta ver brilhar a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero te dar uma boa notícia.
aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida é fiel e vai completar. O brilho da presença do Espírito Santo de Deus vai continuar na sua vida. Quem olhar para você vai ter que dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque o brilho da presença do Espírito Santo incomoda o inferno, mas o inferno não tem poder de tirar o brilho da presença do Senhor da sua e da minha vida. O exército de Ben-Hadad se preparou, o exército de Israel se preparou, foi um ano de preparação. E eu vejo no verso 28, novamente, Deus mandando o homem de Deus falar com o rei de Israel. E o homem de Deus chega para o rei Acabe: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Os sírios passaram um ano inteiro bolando uma estratégia para pelejar contra Israel, partindo de um princípio errado. Eles haviam entendido que a batalha anterior, o povo de Israel ganhou, porque eles lutaram nos montes. E que o Deus do povo de Israel era um Deus de montes. Mas agora eles travariam a batalha no vale, porque o Deus de Israel não tinha poder no vale. Eles acharam que o Deus de Israel só tinha poder nos montes, não tinha poder nos campos rasos. Mas o homem de Deus foi ao rei e disse: olha, tranquiliza teu coração, porque os sírios não me conhecem. Os sírios pensam que eu sou um Deus de monte, que eu sou um Deus de bonança, que eu sou um Deus de lugar bom, que eu sou um Deus de momentos tranquilos, que eu sou um Deus que ajo só quando há céu de brigadeiro. Os sírios não entendem que eu sou um Deus de monte, mas eu também sou um Deus de vale. Eu sou um Deus forte no monte, mas eu sou um Deus poderoso no vale. Os sírios não conheciam o poder de Deus. E Deus manda o homem de Deus dizer para Acabe: fica tranquilo, porque essa multidão que se levantou, achando que vai vencer o meu exército no vale, essa multidão eu entregarei na tua mão. Porque eu sou um Deus de monte e um Deus de vale. A Bíblia nos diz que durante 7 dias estiveram acampados de frente um ao outro. De um lado o exército de Israel, do outro lado o exército da Síria. E que no 7º dia se travou a batalha. E que no 7º dia, só para mostrar que Deus é um Deus de monte e um Deus de vale, em um só dia, o exército de Israel derrotou 100.000 homens do exército sírio. E dos que sobraram, 27.000, junto com o seu rei, fugiram. Fugiram os soldados restantes. E dentre estes, que se esconderam na cidade de Afeca, Deus não tinha terminado ainda. O exército de Israel tinha abatido 100.000. Mas daqueles que entraram na cidade de Afeca para se proteger, para se refugiar, 27.000 foram mortos pelos muros da cidade que caíram sobre eles. Oh, aleluia, aquele Deus que começou a boa obra no monte, que continuou a boa obra de dar vitória para Israel no vale, completou quando aquele povo achou que estava em segurança dentro da cidade de Afeca, quando Deus derrubou os montes sobre o exército da Síria. O rei da Síria fugiu.
Ben-Hadad fugiu. Mas eu fico maravilhada da forma como Deus trabalha. A forma como Deus permitiu que tudo acontecesse para que o povo de Israel visse, contemplassem o poder de Deus e que os inimigos entendessem que o Deus de Israel é poderoso nos montes, mas também é poderoso nos vales. Oh, irmãos, o nosso Deus, Ele é tremendo na batalha, Ele não perde a batalha, Ele não é limitado a uma posição geográfica, não importa se no monte ou no vale, não importa se no dia de bonança ou no dia de dificuldade, no dia de pandemia, Ele é Deus e Ele é poderoso para te dar vitória. Os sírios limitaram o poder de Deus aos montes. E eu vejo que muitas vezes o povo de Deus faz a mesma coisa. Acha que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, mas que Deus só age, que Deus só faz se o braço for forte. Deus só faz se eu for capaz, se eu ajudar, se eu colocar a minha mão, se eu fizer. Deus, quando te dá vitória, Ele dá vitória e diz para você: te dou vitória para que saibas que eu sou o Senhor. Dezembro de 2019, o último culto de domingo, eu ministrei a palavra do Senhor e eu me lembro que eu disse, e alguns de vocês estavam aqui, que o ano de 2020 seria o ano de termos a visão perfeita acerca do nosso Deus. E eu não estava enganada. É o ano da visão 2020. É o ano de você e eu sabermos que Ele é o Senhor. Quando começou o ano, teve uma irmã conversando comigo e ela disse: meu Deus, você falou que esse ano era o ano da visão perfeita de Deus. E olha o que está acontecendo, olha essa pandemia. Eu falei: irmã, continua olhando. Continua olhando, porque esse é o ano de você e eu sabermos que Deus é o Senhor. Quando nós vamos ao oftalmo, eu acredito que boa parte aqui já fez um exame de vista, o médico coloca você num aparelhinho e vai trocando as lentes, né? Porque eu não tenho 28, como o nosso pastor tem. E com o passar dos anos, a nossa visão vai ficando mais fraca e a gente precisa de lentes para poder ver bem. E o médico vai ajustando, troca uma lente, troca outra, troca, até que chega a um grau que faz com que você tenha visão 20/20, visão perfeita. Irmãos, eu não me enganei. Este é o ano de termos visão 20/20, visão perfeita sobre quem é o nosso Deus. Esse é o ano que o Senhor marcou para você e eu entendermos que Ele é um Deus de montes, mas Ele também é um Deus de vales. Que Ele é um Deus que nos dá vitória nos montes, mas Ele também é um Deus que peleja conosco e nos dá vitória no vale. Quinta-feira nós estávamos trabalhando na distribuição de alimentos, estava descarregando a caminhonete e uma irmã que estava nos ajudando, ela virou para mim e falou assim: pastora, eu me emociono. Eu me emociono porque existem pessoas que estão entendendo o significado dessa pandemia. Existem pessoas que estão regulando, ajustando a sua visão a respeito de Deus em meio a essa pandemia. E ela virou para mim e estava pegando uns pães, escolhendo os pães, e ela disse: eu nunca comi tão bem em toda a minha vida. Eu tenho comido melhor durante essa pandemia do que em todos os outros momentos da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Isso só é possível porque o nosso Deus é um Deus de monte, mas Ele também é um Deus de vales. Ei, Deus entrou comigo e com você nessa batalha. Deus entrou conosco nessa pandemia.
Alinhe, ajuste a sua visão. Veja o cuidado de Deus. Não fique focado naquilo que você não tem, naquilo que você perdeu, na sua limitação de ir e vir, no trabalho que é pouco, nas pessoas que se foram. Fique concentrado, focado no poder de Deus. Deus fala com você nesta manhã que Ele é um Deus de monte, que Ele é um Deus de vale e vai te dar vitória. O inimigo peleja, o inimigo afronta, o inimigo traça planos contra nós, ele batalha contra nós. Mas ele sempre imagina, ele sempre pensa que o nosso Deus é um Deus de montes, mas que o nosso Deus não é um Deus de vales. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer, não tenha visão de Sírio na sua vida. Não tenha a visão de que Deus só é um Deus de monte, de que Deus só está com você nos momentos de bonança. Veja o cuidado de Deus com você nos momentos de dificuldade. Tem sido tantos testemunhos. Gente que estava recebendo dinheiro de patrão, de patroa sem trabalhar. Gente que Deus levantou pessoas para abençoar as suas vidas. Nós estamos passando um momento de peleja, de luta travada. O inimigo é real, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é um Deus de monte e também é um Deus de vales. E por isso nós estamos aqui nesta manhã para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor, porque nós sabemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. O inimigo tenta envergonhar, subjugar, diminuir os eleitos do Senhor. Ele mente para mim e para você a respeito do poder e da autoridade de Deus. O inimigo cria estratégias para embaçar a visão, para impedir que nós temos a visão completa, total, do poder e da autoridade de Deus. Mas nessa manhã eu quero te lembrar do que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, verso 3. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra não diz que nós podemos algumas. A palavra não diz que nós podemos enquanto nós estamos nos montes, mas nós não podemos enquanto estamos nos vales. A palavra do Senhor nos diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter vitória no monte, eu posso ter vitória no vale. Eu posso ter vitória enquanto eu der a glória da vitória para o Senhor. Deus não nos impede de ir na fornalha, mas Ele vai conosco. O inimigo pensa que você e eu somos fiéis a Deus só enquanto Deus é bonzinho, enquanto Deus está nos dando, abençoando, enquanto Deus está impedindo que a aprovação venha. Não é diferente com o que aconteceu com Jó. Mas eu te convido nessa manhã para ajustar a sua visão a respeito de Deus, para entender que o nosso Deus é um Deus de montes e também um Deus de vales. Não tenha visão parcial do poder e autoridade de Deus para a sua vida. Tenha a visão exata do poder de Deus sobre a sua vida. Nesse momento de pandemia, não deixe o inimigo mentir para você que Deus descuidou de você, que Deus não está cuidando de você. O nosso Deus, Ele é El Shaddai, Ele é Deus Todo-Poderoso. E aqui, nesse texto que nós lemos esta manhã, eu me lembro que Ele não só é El Shaddai, mas Ele é o nosso Yahvé Sabaoth. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus que vence batalha no monte e que vence batalha no vale. Eu amo o Salmo 46. Especialmente o verso 7 e o verso 11, a parte A, quando diz que o Senhor dos exércitos, Ele é conosco. O Senhor dos exércitos peleja por nós, irmãos. O Senhor dos exércitos dá ordem aos seus anjos a nosso respeito.
O Senhor dos exércitos vai à nossa frente, aplanando os caminhos tortos, despedaçando as portas de bronze. Porque Ele é poderoso nos montes e também é poderoso nos vales. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro não vem do monte, mas o meu socorro vem daquele que criou o monte, que criou o céu, que criou a terra, que criou tudo o que há, que criou a mim e a você, para que saibamos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu vejo esse momento de pandemia como um momento de oportunidade. Oportunidade para você glorificar ao Senhor com o seu viver. Irmãos, nós estamos liberados para ter 75 pessoas em cada culto. Talvez você não concorde comigo, mas eu acho que era para ter gente ligando para o pastor, brigando por um quarto, por um quinto culto. 3 cultos é pouco. Eu quero ir para a casa do Senhor, eu quero ir para a casa do Senhor, eu quero estar no templo, eu quero congregar, eu quero pelo menos ver, eu não posso tocar, mas eu quero ver os meus irmãos, porque o inimigo já tirou muita coisa de mim nessa pandemia, mas ele não pode me tirar a alegria de adorar ao Senhor no seu santo lugar. Não olha para o lado não, mas você sabe. Cadê aquele irmão que outro dia estava aqui? Sentado do teu lado no banco. Não é idoso? Não passou dos 65? Não é criança? Esse momento de pandemia é um momento de revelação. Aqueles que creem que Deus é um Deus de monte, mas também é um Deus de vale, não se conformam de estar afastados da presença do Senhor. Não se conformam de não vir ao santuário adorar e exaltar ao nome do Senhor. Porque Deus tem cuidado dele na semana inteira para trabalhar. Tem cuidado dele na semana inteira para ir às compras. Tem gente que já voltou até a ir para o shopping. Nosso Deus é um Deus de monte, mas Ele também é um Deus de vale. Nós vemos o inimigo em muitos relatos da Bíblia, o povo de Israel. E por muitas vezes o povo de Israel meio que perdeu o foco, desalinhou, teve a visão comprometida. Eu me lembro de 1 Samuel capítulo 17, a guerra entre os filisteus e os israelitas. Quando o exército filisteu estava em um monte, o exército israelita no outro monte, e entre eles havia um vale, e por 40 dias, um gigante, um brutamonte de 3 metros de altura, 200 e poucos quilos, chegava e dizia assim para o rei de Israel: escuta aqui, ó rei, aí do teu exército, me manda um soldado para pelejar comigo ali no vale. Nós vamos descer ao vale e vamos lutar. Se ele me ferir, ele era tão ousado, gente, que ele não pedia nem para o exército inimigo, para o soldado inimigo matá-lo. Se ele me ferir, os filisteus vão servir vocês. Agora, se eu feri-lo, os israelitas vão servir aos filisteus. Foram 40 dias de provocação. 2 vezes por dia esse gigante chegava, olhava para o exército de Israel e via um exército tímido, medroso, acovardado, olhava para si mesmo e se sentia orgulhoso da sua estatura, da sua armadura, do seu poder. Olhava para o exército de Israel com desdém. E do outro lado, o rei de Israel olhava para o seu exército e via aquele exército humilhado, coração abatido. Não havia nenhum homem grande, forte, que se dispusesse a lutar com o soldado do exército filisteu. Imagina aquele rei olhando para o seu exército
e tendo até mesmo compaixão, porque não havia um capaz que se sentisse forte, corajoso, para representar o exército do Senhor diante daquele filisteu. Até que um dia, Davizinho, o menor da casa de Jessé, aquele que o profeta Samuel havia ungido para um dia ser rei de Israel, aquele que ficava escondido no esconderijo do Altíssimo, lá nas montanhas, cuidando das ovelhinhas do pai, foi fazer delivery, foi entregar a marmita para os irmãos e escutou o desaforo, o desafio, o desrespeito daquele homem para com o exército do Deus vivo. E Davi se indignou e pediu que queria falar com o rei. Falou: rei, eu, o teu servo, lá nas montanhas, cuidando das ovelhas do meu pai, eu já matei urso, eu já matei leão. Eu quero ir contra esse incircunciso filisteu que desrespeita o exército do Deus vivo. Irmãos, olha a visão. Olha, eu estou te chamando para você prestar atenção na visão. Aquele gigante, aquele incircunciso filisteu via um exército fraco, tímido, de homens medrosos. Ele já podia sentir o cheiro da vitória quando olhava para o exército de Israel. O próprio rei de Israel olhava para Golias de Gate e dizia: já perdemos. Porque ele olhava para o exército dele e via um exército desfalecendo, de homens de ânimo abatido, sem coragem para enfrentar aquele gigante filisteu. Mas uma pessoa que tem a visão correta, que tem a visão perfeita, que tem visão 20/20 acerca de Deus, vê tudo de modo diferente. Davi conhecia Deus das montanhas. Davi conhecia Deus porque ele estava escondido no esconderijo do Altíssimo, sendo preparado para ser rei. Davi conhecia Deus que deu vitória contra o urso, contra o leão. Davi conhecia o Deus, dono daquele exército que estava sendo humilhado. E ele se indignou, procurou o rei e disse: olha, rei, eu quero lutar, eu quero defender o exército do Deus vivo. Em 1 Samuel capítulo 17, nesse contexto de luta, nós vemos no verso 36, Davi dizendo para o rei: assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será com este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ele não via Golias de Gate como um homem forte, como um homem poderoso, como um guerreiro que iria vencer. Ele via Golias de Gate como um incircunciso, como um homem que não tinha pacto, que não tinha aliança com Deus, que não tinha relacionamento, comunhão com Deus. A visão de Davi era a visão perfeita a respeito de Deus e do exército do Senhor. Ele via que Golias de Gate estava afrontando o exército do Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que não perdia a batalha. Ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão com as próprias mãos. Então ele disse: eu vou contra esse gigante. Melhor, eu vou contra esse incircunciso filisteu. E nós vemos no verso 46, do 45, Golias de Gate, ele afronta Davi. No 46, Davi responde: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Que há um Deus em Israel, que há um Deus em Israel. Quando você tem a visão perfeita acerca do Senhor, todos que te conhecem, todos aqueles que te veem no monte, que te veem no vale, eles sabem e têm que declarar que há Deus em Israel. Que há um Deus vivo que peleja por mim e por você.
aquele incircunciso filisteu estava afrontando o exército do rei vivo, o exército do El Shaddai, do Deus poderoso, que também, aquele exército que tinha um dono, forte e poderoso, aquele exército que também tinha sido escolhido para representar o Senhor, Yahvé Sabaote, que era o Deus de guerra. Aquele incircunciso filisteu chamou Davi para descer ao vale e pelejarem. E assim como eu acabei de ler no verso 46, assim aconteceu. Davi, representando o próprio Deus, matou aquele incircunciso filisteu. Enquanto Golias olhava e via do seu monte um exército de covarde e um menininho maluco, sem juízo, enquanto Saul, do seu outro lado no monte, olhava e via um exército inimigo, confiante, crendo no seu lutador poderoso, olhando para o seu próprio exército e vendo um exército desfalecido, um exército abatido, humilhado, Davi, do mesmo monte que o rei, olhava para o exército inimigo e via um incircunciso filisteu afrontando o exército do Deus vivo. E foi por isso que Deus deu vitória a Davi. Foi por Davi se colocar para representar Deus, para que toda a terra soubesse que há Deus em Israel, que Davi venceu, que Davi prevaleceu contra Golias, e o exército israelita acabou com o exército filisteu. O rei Acabe precisou ouvir da boca de um profeta para que a batalha fosse ganha, que Deus era com ele. Deus falou para Acabe que ele venceria a batalha, para que Acabe soubesse que Deus era Deus. Davi não precisou que profeta nenhum fosse até ele, encorajá-lo para lutar contra Golias, porque no monte ele tinha comunhão com Deus. No monte ele teve experiências com Deus. Então ele sabia que o mesmo Deus do monte, que deu vitória contra o urso, que deu vitória contra o leão, seria com ele, lhe daria vitória no vale. Monte é lugar de preparação. Monte é lugar onde nós buscamos a face do Senhor. Monte é lugar de comunhão, de intimidade. Monte é quando o pastor nos chama na quarta-feira para a torre de oração e diz: vem orar. Vem orar enquanto está tudo bem, porque o dia mal chega. O dia mal chega para mim, o dia mal chega para você. E quando o dia mal chegar, quando o dia do vale chegar, talvez você não tenha forças para buscar a Deus, para conhecer a Deus. Por isso nós precisamos buscar a Deus antes do vale. Por isso nós precisamos ir ao monte da comunhão, da intimidade com o Senhor. Para que no vale nós tenhamos vitória. Quem vai ao monte com o Senhor, quando desce ao vale, desce com a vitória garantida. Porque o vale é um lugar de revelação profunda, irmãos. O vale é lugar que revela quem está preparado e quem não está. Basta você olhar para o seu lado e sentir a falta de muitos que estão batendo cabeça por aí nesse vale de pandemia do Covid-19. Quando muitos estão em casa prostrados, sem força, sem ânimo. Porque quando era para estar na torre de oração, quando era para vir se abastecer nos cultos, quando era para vir ter comunhão com Deus, receber a palavra do Senhor, quando era para estar na casa do Senhor, exaltando e adorando o nome do Senhor, o vale chegou. Mas para você e para mim, o Deus dos montes é o Deus dos vales.
Para você e para mim que buscamos comunhão, intimidade com o Senhor, nós encontramos o Senhor no monte, mas nós também encontramos com o Senhor no vale. Vale é lugar de profundas revelações acerca de Deus e acerca de nós mesmos. Você que busca a Deus no monte, para você Deus revela o seu poder no vale. Para você e para mim que buscamos a Deus, que adoramos a Deus no monte, quando nós vamos no vale, o Senhor exalta a sua autoridade sobre a minha e a sua vida. Quando você reverencia a Deus no monte, Ele abate o inimigo da tua alma no vale. Deus que te conhece no monte é o Deus que te dá vitória no vale. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus dos montes, é também o Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos. Não se deixe enganar pelos sírios. Não adote essa visão dos sírios de que o nosso Deus é um Deus de monte e não de vales. Não concorde com os sírios de que o nosso Deus é limitado. Não adote essa visão distorcida do Senhor. Porque eu venho nesta manhã te dizer que o nosso Deus é um Deus poderoso nos montes e é igualmente poderoso nos vales. Salmo 20, no verso 7 diz que uns confiam em carros, outros em cavalo. Mas você, eu, nós, nos montes, assim como nos vales, fazemos menção do nome do Senhor, que nos garante vitória. Aleluia! O nosso Deus é um Deus de montes, mas Ele também é um Deus de vales. Oh, aleluia! O nosso Deus é um Deus que cuida de nós nos montes. E é um Deus que nesse tempo de pandemia tem provado o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos montes ou nos vales, o Senhor cuida de nós. Nos montes ou nos vales, tem a visão perfeita do Senhor. Nos montes ou nos vales, lembre-se de ter visão 2020. Lembre-se que esse é um ano profético para a sua vida. E se você não entendeu até agora, se até agora a tua visão estava meio embaçada, se até agora a voz dos sírios estavam falando alto no teu ouvido, Deus te trouxe aqui no santuário nesta manhã. Deus te permite através da internet ouvir esta palavra para que você saiba que Ele é o Senhor da sua vida e que Ele tem poder nos montes e também nos vales para te dar vitória. Ele é Deus, está sentado num alto e sublime trono. Em meio a essa pandemia, onde está o Senhor? Continua sentado no seu alto e sublime trono. E não há sombra de variação no nosso Deus. O seu poder e a sua autoridade permanecem de geração em geração. E na nossa fraqueza, o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós. Feche os teus olhos. Quero que você ore comigo nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a ministração da Tua palavra, recebemos a Tua palavra no nosso coração. Nós sabemos que o Senhor não fala com quem está ausente. E se o Senhor está falando conosco nesta manhã, é porque o Senhor quer que nós ajustemos a nossa visão. O Senhor quer tirar de nós a visão de sírios, que faz pensar que o Senhor é um Deus de montes, mas que o Senhor não é um Deus de vale. Entra, Senhor, na nossa vida nesse momento, na nossa mente, no nosso coração. Entra nos espíritos abatidos, Senhor. Entra nas almas que estão sofrendo nesta hora. Pai, fortalece, vivifica pela Tua palavra, que a Tua palavra venha produzir
vida, Senhor, que a tua palavra venha produzir confiança de que o Senhor é um Deus de monte, o Senhor é um Deus de vale, que aquele que te busca, que te conhece nos montes, tem vitória nos vales, porque o Senhor é com aquele que te busca, Senhor. O Senhor é com aquele que tem comunhão contigo, Senhor. Nós entendemos que os vales são momentos de revelações profundas, e nós queremos conhecer a totalidade do seu poder e autoridade sobre as nossas vidas, porque tu és um Deus no monte ou no vale que tem cuidado de nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo nos montes e nos vales. Que ao longo dessa semana essa palavra trabalhe nos nossos corações, nos motive a continuar, a caminhar, a perseverar e a declarar que o seu poder e autoridade são os mesmos nos montes e nos vales. Assim nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.